Oi, gente! Então, hoje eu vou tentar fazer um videozinho mais arrumadinho para poder falar sobre um assunto que muitas pessoas me pedem para poder falar, que é sobre os mercados, sobre a nossa maratona de mercados que a gente faz todos os meses, né? Explicar um pouco como que é a dinâmica. Então, nossa maratona de mercados, ela começa escolhendo um dia em que os dois, eu e o Thiago, estejamos de folga, né? Para que a gente não tenha qualquer preocupação com o horário, né? E nem com todo o processo que a gente faz pós as compras também, porque a gente faz os 3 mercados. Quando a gente chega em casa, a gente ainda tem todo o trabalho de organização das compras. A gente higieniza todas as nossas compras, a gente tira tudo de dentro dos armários para poder higienizar tudo, para limpar os armários e aí poder arrumar de maneira correta. Como a gente faz estoques, a gente sempre coloca as coisas com validade mais longa para trás ou por baixo, né, das compras novas, e as compras novas elas entram depois. Então a gente tem que ter todo um trabalho de organização também quando chega em casa. Então por isso a gente precisa de um dia inteiro. Normalmente nós fazemos compras pela manhã, né? É o horário que a gente mais gosta de fazer compras, porque os mercados estão mais vazios, são mais tranquilos. Como a maioria das pessoas trabalham em horário comercial, nem todo mundo tem a possibilidade de fazer compras pela manhã, né? Então a gente gosta mais desse horário. Claro que alguns meses acontece da gente não conseguir, precisar ir de tarde, de noite, enfim. Quando estamos no caminho dos mercados, né, do primeiro mercado, que é o açaí, é sempre açaí, Guanabara e Mundial. Eu já vou olhando o site do Guanabara e do Mundial, porque infelizmente o site do açaí não tem encarte, dificilmente. Às vezes eles colocam algumas ofertas, mas assim, nem sempre colocam. Então eu já vou olhando o site, tanto do Guanabara quanto do Mundial, conferindo o encarte e principalmente as ofertas do dia, né? Que normalmente são as maiores promoções que tem diariamente. E essas promoções sempre são assim: segunda e terça são as mesmas, quarta e quinta, e depois sexta, sábado e domingo. Como a gente já tem o hábito de ir sempre nesses mercados, de fazer essa maratona, a gente já tem mais ou menos na nossa mente o que vale mais a pena em cada mercado. E aí, como eu olho os sites, se coisas que eu costumo comprar no açaí tiverem mais baratas ou no Guanabara ou no Mundial, eu não compro no açaí, compro lá. Mas existem coisas no açaí que a gente sempre compra, porque é muito difícil valer mais a pena nos outros, como por exemplo os biscoitos, né, que a gente compra numa quantidade grande. A gente já tem uma noção do que vale mais a pena em cada lugar. Por exemplo, produto de limpeza no açaí não vale a pena, é bem mais caro. No Guanabara vale muito mais. Então assim, é uma seção que normalmente a gente nem olha, a não ser sabão líquido, que algumas vezes compensa. Então assim, a gente já tem uma direção do que vale mais a pena, do que não vale tanto a pena. Então fica mais fácil pra gente. Mas isso a gente foi adquirindo com o tempo, não foi assim do dia pra noite. A gente começou a analisar, a gente parava, a gente ficava dentro do mercado olhando o encarte para poder comparar o que era, o que não era, até que a gente foi se adaptando e conseguindo ter já essa experiência, né, em relação aos mercados. Muita gente pergunta assim, mas não tem furo? Tem, gente, tem furos. Às vezes a gente tá no açaí e a gente não acha no encarte alguma coisa dos outros mercados. E a gente fica assim, será que tá mais barato? Se normalmente costuma ser mais barato no açaí, a gente arrisca e compra. Mas às vezes chega no outro mercado e tá mais caro. Alguns furos sempre vão existir, não tem jeito. Mas no geral a gente sempre consegue pegar o melhor preço em cada um desses mercados. E aí, saindo do açaí, né, que é onde a gente faz a maior parte das nossas compras, no açaí, existem muitas coisas no açaí também que valem até mais a pena, mas são caixas fechadas grandes que a gente não teria nem espaço para armazenar. Como, por exemplo, pacotes grandes de linguiça calabresa, caixa fechada de hambúrguer, né? São coisas que a gente não teria espaço para armazenar. Então, mesmo que valha um pouco mais a pena, só compensaria para alguém que tivesse espaço e que tivesse uma família muito grande para consumir toda essa quantidade. Então, a gente faz do açaí a gente vai para o Guanabara e do Guanabara a gente vai para o Mundial. E aí muitas pessoas falam assim, Carol, mas vale a pena fazer isso? Gasolina, o cansaço de um mesmo dia. Então, isso daí vai depender. Você tem que se perguntar se vale a pena. Economicamente, vale muito. Porque cada mercado tem sua peculiaridade. Cada mercado tem preços mais baratos em determinado setor. Então, assim, valer a pena financeiramente vale. Mas se para você fazer um mercado já é insuportável, 3 mercados provavelmente vai ser muito estressante. Então, assim, se você não gosta, eu particularmente pensaria se a economia vale o meu estresse, né? Eu acredito que não.
Pra gente é muito tranquilo fazer os 3 mercados, a gente já tá acostumado, a gente já tem esse hábito de fazer sempre. Pra gente, sinceramente, é até prazeroso, a gente brinca, a gente ri, não é realmente algo ruim. E sem contar que a gente faz uma vez no mês, a gente faz compras mensais, a gente não fica voltando no mercado, a gente volta normalmente uma vez para poder fazer reposição de frios, de pães, essas coisas. Quanto à questão de combustível, também vai depender da distância de um mercado para o outro, né, na sua região. Pra gente, super compensa, porque a gente vai pro Açaí, que é o mais distante. No retorno, na volta que a gente faria para casa, no caminho de volta mesmo, a gente passa pelo Guanabara e pelo Mundial, que ficam um de frente pro outro. Então, assim, é exatamente o mesmo caminho que a gente faria voltando para casa. Então, pra gente aqui, a questão de combustível não influencia em nada, não muda nada. Mas, dependendo, eu acredito, se não for algo assim muito distante, né, um mercado pro outro, o combustível acaba sendo um pouco irrelevante, né? Carol, os mercados sempre são os mesmos? Sempre são os mesmos. Açaí, Guanabara e Mundial. Por quê? Porque são os 3 mais baratos. Aí se você me falar assim, olha, eu não tenho paciência para ir em 3 mercados, nem em 2, qual dos 3 você aconselha a fazer compras que vai sair mais barato? O Açaí. É o mercado que vai sair mais barato as suas compras, independente do atacado, porque nem tudo você precisa comprar em atacado. E algumas coisas que são atacado são 4 unidades, não são quantidades absurdas. Então é bem tranquilo em relação a isso. E eles também têm a opção do cartão Passaí, que é o cartão próprio deles, que você paga o preço de atacado mesmo levando só a unidade. Então também é uma questão boa. Pra gente, a gente não faz porque a gente usa ticket nas nossas compras, né? Todos os meses a gente faz as nossas compras com o meu ticket, alimentação, então não vale a pena fazer o Passaí. Mas se você também me falar que você não gosta de atacadista, tem pessoas que não gostam de atacadistas, acham assim, não acham o ambiente do mercado muito bom, acham tudo um pouco desorganizado. Enfim, é questão de gosto, pra gente é super tranquilo. Mas se você não gostar, você gosta de mercado convencional, qual dos dois, Guanabara ou Mundial? Mundial. E isso daí é uma surpresa pra muita gente, porque as pessoas tendem a achar que o Guanabara é o rei dos melhores preços, quando na verdade ele tem preços maravilhosos. Mas numa compra geral, se você for fazer uma compra de mês inteira no Guanabara, com certeza vai sair mais caro do que uma compra inteira no Mundial. As pessoas acreditam que os preços do Guanabara são sempre os melhores, mas na verdade o Guanabara ele tem um trabalho de marketing muito forte que faz as pessoas acreditarem nisso. Com o quê? Com preços que ninguém consegue colocar. O Guanabara ele lança preços de produtos que assim eu acho que é inviável para a concorrência. E aí é onde eles atraem, porque eles colocam um detergente a 99 centavos, um sabonete a 87 centavos, né? Entre outros produtos com preço muito abaixo. E aí quem não tem por hábito de fazer mais de um mercado vai fazer o quê? Vai lá para pegar a promoção e vai comprar tudo. Ou seja, eles tiram de um produto, mas ganham em outro. Então no resultado final a compra acaba saindo mais caro. Sempre que a gente vai no Guanabara, o Guanabara é basicamente para poder pegar as ofertas do dia. Pepsi, que sempre está em promoção. Produtos de limpeza normalmente é mais barato, mesmo quando não é na época de Semana da Limpeza, Semana da Beleza. A parte de produtos de limpeza e de higiene pessoal normalmente é mais barato no Guanabara. Então, nos meses normais se resume basicamente a Pepsi e as ofertas do dia que a gente compra no Guanabara. Agora, Semana da Limpeza, Semana da Beleza e Aniversário Guanabara são um caso à parte. É algo que vale muito a pena, mas também para isso, para ir comprar essas coisas especificamente. Esse ano, o aniversário Guanabara foi muito fraquinho. A Semana da Beleza, da Limpeza foram maravilhosos, mas eu achei o aniversário muito fraquinho mesmo, assim, com mais do mesmo que eles sempre colocam. Não teve nada arrasador como costuma ser. Agora, a Semana da Limpeza e da Beleza, assim, para quem consegue dar uma economizada nos outros itens das compras, para poder dar uma focada, dar uma estocada, vale muito a pena, principalmente porque produtos de limpeza e de higiene pessoal costumam ter a validade bem longa, né? Então é mais fácil de estocar. Mas estoque a gente vai falar num outro vídeo, no outro post. E também porque no fundo, essa parte de produtos de limpeza de higiene pessoal acaba tomando uma boa parte do valor que a gente gasta com as compras. Então, assim, a minha escala dos mercados: primeiro Açaí, segundo Mundial,
Terceiro, Guanabara. E os outros mercados, Carol, você conhece, você vai? Eu vou bastante, gente. Por quê? Eu às vezes preciso comprar alguns suprimentos pro meu trabalho e eu costumo ir nos mercados que estão mais pertinho aqui de mim, que são o quê? Supermarket, Extra e Presunic. São os 3 mercados mais perto de mim, mas eu vou nos que são mais distantes porque eles são mais baratos realmente. Então eu vou muito nesses 3 mercados, às vezes vou também no Intercontinental, e eu sou quase que um olho raio-x para o preço, né? Eu fico olhando e analisando. Então eu percebo que a diferença é muito absurda. Nos outros mercados existem ofertas isoladas. É mais ou menos como no Guanabara. Só que o Guanabara normalmente coloca várias ofertas isoladas, né? Com preços muito bons. Os outros mercados colocam 2, 3. Então, assim, não vale a pena. Agora, se você não tem preocupação com economia, aí vale muito a pena escolher um outro mercado, porque normalmente é mais vazio, normalmente é mais organizado, nem todos. O Presunic, por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu não era nem um pouco preocupada com economia, que eu não tinha essas dinâmicas que o Thiago que trouxe pra minha vida. Eu só fazia compras no Presunic, eu só comprava no Presunic, é um mercado que eu amo, eu acho maravilhoso. Mas financeiramente falando, a economia é muito maior nesses outros que eu falei. E por falar nisso, fazer maratona de mercados foi um hábito que eu comecei a ter depois do Thiago, realmente. Eu não fazia isso antes na minha vida. Eu ia num mercado que normalmente os preços eram mais caros, mas era mais rápido, era mais vazio e era mais fácil. Eu não tinha essa coisa de buscar promoções, para ser sincera, eu não sabia o preço de absolutamente nada. Hoje o olhar clínico que eu tenho, já existia uma época na minha vida que eu não sabia o preço de nada. Eu só escolhia por marca, eu era fiel a determinada marca, ia pegando e ia colocando dentro do carrinho, eu não sabia quanto era nada, só vinha a conta final. Então, hoje eu posso falar com certeza absoluta do que eu tô falando, que fazer maratona de mercados vale muito a pena, porque você pega o melhor de cada mercado, você pega os melhores preços de cada mercado, então você consegue no final ter sim uma economia. Hoje o que a gente gasta nos mercados, e é algo que eu não falo o valor que a gente gasta, embora muitas pessoas ainda cometam essa indelicadeza de perguntar valores, eu não falo primeiro que eu acredito que cada família tem uma necessidade diferente, tem uma possibilidade diferente, tem um gosto diferente, tem uma quantidade de pessoas diferentes em casa. Então, assim, eu acredito que saber quanto a gente gasta só satisfaz a curiosidade. Então, eu acho que não tem muito sentido, não tem como ter um parâmetro de comparação, sendo que a minha compra nunca vai ser igual à sua, não é? Então, assim, é só curiosidade mesmo. Por isso que eu opto por não falar e por saber que o que de repente pra gente é barato, pra outra pessoa é muito caro e pra outra pessoa é mais barato ainda, né? Mais uma coisa que eu falo pra vocês é que hoje o que nós gastamos de mercado é quase a metade do que eu gastava há 5 anos atrás de mercado, sendo que nos meus armários tem mais do que o dobro do que eu tinha nessa época. Na época eu não fazia estoques, eu não olhava preços, eu não conhecia nada, eu comprava por marca, eu não tinha qualquer consciência financeira. Então, assim, hoje eu sei exatamente a diferença que faz no meu bolso e o quanto que eu consigo fazer por conta dessa economia. Porque realmente as compras de uma casa eu acho que é a maior das contas, né? Ou uma das maiores. Então, você conseguindo economizar nessa área, realmente vai te sobrar dinheiro para poder fazer muitas outras coisas bacanas. Uma coisa que perguntam muito é se a gente faz lista de compras. A gente não faz lista de compras, não por nenhum motivo específico, é porque a gente não tem o hábito mesmo. Como nós dois movimentamos os armários, nós dois cozinhamos, nós dois arrumamos, nós dois fazemos tudo, sempre um dos dois lembra o que falta. Mas se você não consegue ter isso guardado na sua cabeça, é interessante sim fazer uma lista do que falta. Ou então, se você também não tiver paciência de fazer lista, uma boa dica para poder lembrar de tudo que precisa é fotografar dentro dos seus armários antes de fazer as compras. E aí, se você sempre guarda as coisas nos mesmos lugares, você vai conseguir identificar se você precisa comprar aquilo ou não. No nosso caso, como a gente não faz, a gente sempre precisa passar por todos os corredores dos mercados pra gente saber se a gente precisa de tudo que tá ali, né? Então, quando a gente passa, a gente já sabe, precisa disso, precisa daquilo, não precisa. Se eu não lembro, ele lembra. Se ele não lembra, eu lembro. E sempre funciona, assim, é muito raro a gente esquecer de alguma coisa. Acontece, mas é muito raro. Então, eu acho que é só isso. Possíveis dúvidas, deixem nos comentários.